Em seguida, nós vamos cadastrar as salas de aula, que é representado aqui por essa porta aberta, e os professores, que é representado por esse ícone aqui. Fiz uma rápida pesquisa e descobri que o nome desse chapéu de formatura recebe o nome de capelo ou capelo. Enfim. Bom, com relação ao cadastro das salas de aula, eu não vejo necessidade de cadastrar as salas de aula, não interfere em nada no horário. Só há uma utilidade para esse cadastro de sala de aula quando você tem mais de um professor de educação física, e aí você cadastra as aulas do professor ligadas ao espaço. Aí você vem aqui em Nova, cadastra uma sala com o nome de quadra, abreviatura Q. Nesse caso dessa simulação da Escola Jorge Aragão, eu tenho apenas um professor de educação física, tem 11 turmas. Se ele tem 11 turmas, portanto ele tem 22 aulas. Se você considerar que em 4 dias você tem 24 módulos de aula, eu digo 4 dias porque no dia da sexta-feira não tem aula de educação física, que é o dia da coordenação. Então você tem 24 módulos de aula disponíveis. E se você tem 22 aulas, então é possível levar todas as turmas para a quadra, né, e ninguém vai ter aula na sala de aula comum, convencional. Mas quando você tem mais de 2, 3, 4 professores de educação física, você cadastra aqui e amarra a aula dele, né, faz a conexão da aula desse professor com esse espaço de quadra. Mas nesse caso não se aplica porque eu só tenho um professor de educação física e eu só tenho 22 aulas em 24 módulos possíveis. Passamos então aqui para o cadastro dos professores. Aqui eu recomendo vocês, coordenadores, diretores, antes de cadastrar, faz um quadro e separa todos os professores que vão atender o primeiro ou terceiro, todos os professores que vão atender o quarto e quinto e todos os professores que vão atender o sexto ou nono ano. Então eu vou cadastrar aqui agora todos esses professores. Vamos começar então pelos professores do primeiro ao terceiro. Clico no botão Nova e aqui você tem uma série de opções que você pode, telefone, e-mail, enfim, que você pode incrementar, mas eu vou colocar apenas o primeiro nome. A professora regente do primeiro ano A é, claro que o nome fictício, Amélia. E aí, ao invés de deixar a abreviatura A, eu vou colocar assim, ó, R1A, porque aí eu já sei que se refere à regente da turma 1A, do primeiro ano A. Fecho aqui, vou de novo no botão Nova e vou cadastrar agora a regente da turma 2A, que é a Cristina, R2A. Ok, fecho. Nova. Vou cadastrar aqui agora a Patrícia, regente da turma 2B, segundo ano B. Em seguida, vou cadastrar a Graça, que é a regente da turma 3A. E para essas 4 turmas, eu vou precisar cadastrar uma P5 ou um P5. Nesse caso aqui, a P5 se chama Margarete. Então eu coloco aqui P5. Se você tiver mais de um P5 na sua escola, você cadastra P5.1, P5.2 e assim por diante. Próximo professor, para as turmas de primeiro ou terceiro ano, é o professor Raul, que é professor de educação física. Nesse caso aqui, eu vou colocar a abreviatura EF1. Por quê? O Raul, falta um L aqui. O Raul, ele vai atender apenas as turmas de primeiro ao quinto ano. Eu tenho um outro professor que vai atender as turmas de sexto ao nono, porque eu tenho 11 turmas na escola, então eu tenho 22 aulas de educação física. Então não é possível que apenas um professor atenda a escola, então eu vou ter que ter 2 profissionais. Nesse caso aqui o Raul para o primeiro ao quinto, e o outro professor que eu vou cadastrar posteriormente para o sexto ou nono. Então Raul, a abreviatura é F1. Vamos lá? Dando sequência. Inglês. Professora Joana. Inglês 1.
Eu tenho 11 turmas, sendo que 2 delas é de 4º e 5º ano. No 4º e 5º ano, as aulas de inglês elas não são 2 aulas, são 3 aulas. Então eu tenho 24 aulas de inglês nessa escola. Então eu vou precisar de 2 professoras de inglês. E eu separei da seguinte forma. A Joana vai dar aula para todas as turmas de inglês do 1º ao 5º ano. Depois eu vou cadastrar um outro professor para as turmas de inglês do 6º ao 9º. Por isso eu coloquei aqui I1, ou inglês 1, para se referir a Joana. E fechando aí as turmas do 1º ao 3º ano, eu tenho o professor Ricardo. O professor Ricardo, ele vai dar aula de ensino religioso. Não vou colocar ensino religioso 1, porque ele vai atender tanto as turmas de 1º ao 5º, quanto as turmas de 6º ao 9º. Porque eu tenho 11 turmas, uma turma de ensino, aliás, uma aula de ensino religioso, portanto, ele tem 11 aulas nessa escola. Ok? Então, a abreviatura é R. Aqui estão cadastrados todos os professores do 1º ao 3º. Vamos agora para os professores do 4º e 5º ano. Vou começar aí pelas regentes. A regente da turma 4A se chama Eliane. E eu vou colocar aqui a abreviatura R4A. Clico no botão OK. A regente da turma 5A é a professora Laura. Laura R5A. E clico no botão OK. Fecho aqui. Em seguida, eu vou ter aqui o Raul, de Educação Física, que vai atender as turmas de 4º e 5º ano. Eu vou ter a Joana, também vai atender as turmas de 4º e 5º ano com inglês. E vou cadastrar 2 novos professores. O professor Igor, que vai atender as turmas com a disciplina de arte. O Igor vai atender as turmas de 4º e 5º e também de 6º ao 9º. Então ele vai ter 5 aulas no 6º ao 9º, mais 4 aulas no 4º e 5º. Então ele vai ter 9 aulas de arte aqui na escola. E por último, 4º e 5º ano, vou cadastrar aqui a professora Denise. A professora Denise é professora de práticas interativas pedagógicas e vai trabalhar com essas 2 turmas. E clico no botão OK. Fechamos então o 4º e 5º ano. Vamos agora para o 6º ao 9º ano. De língua portuguesa, eu tenho aqui a professora Ana Maria. Ana Maria, LP. Se você tiver mais de um grupo de 6º ao 9º ano em um só turno, aí você coloca LP1, LP2 e assim por diante. Nesse caso, eu tenho apenas uma professora de língua portuguesa. Clico no botão OK. Para a produção de texto, eu tenho a professora Regina. Vou colocar aqui TBT, produção de texto. Professor de matemática agora é o professor Eduardo. Abreviatura M. Professora de geometria, professora Débora. Débora, geometria, abreviatura, portanto, GM. Em seguida, professora de geografia. Aqui eu vou dar o nome de Natália. Professora de geografia, abreviatura G. Depois nós temos aqui o professor Fábio. O professor Fábio dá aula de história, abreviatura H. Depois, professora de ciências, professora Sabrina. Ah, Marco, tem algum problema marcar aqui a opção homem? Vai dar algum problema na confecção do horário se eu marcar aqui homem? Não, apenas para questão de cadastro mesmo, para identificar, mas não atrapalha em nada o seu horário. Então a Sabrina, professora de ciências. Como eu disse anteriormente, o Raul é o professor de educação física das turmas do 1º ao 5º ano, e eu vou ter que cadastrar agora um novo professor de educação física para as turmas de 6º ao 9º, para 5 turmas de 6º ao 9º. Ou seja, ele vai ter 10 aulas. Esse professor é o professor Walter. O professor Walter, então, eu vou colocar aqui EF2.
segundo professor de Educação Física da Escola Noturno Matutino. Inglês, a mesma coisa. A professora Joana atende as turmas de 1º ao 5º com inglês. E eu vou cadastrar aqui uma outra professora, a professora Aline, que vai atender as turmas de 6º ao 9º ano com inglês. Clique no botão OK. O professor Igor já está cadastrado e também vai atender as turmas de 6º ao 9º ano com a disciplina de arte. E o professor Ricardo, de ensino religioso, atende todas as turmas da escola. Então fechamos aqui o nosso quadro de professores aqui, ó, cada um com o capelo ou capelo aqui na frente. Beleza?